10 anos de espera. A jovem é seduzida pelo rico. E a verdade surge surpreendente. A tensão pairava no ar da elegante festa em São Paulo, como uma névoa densa que parecia ocultar segredos. O brilho dos cristais e o perfume dos convidados se misturavam a um sussurro constante de rumores e intrigas. Clara, com seus 28 anos e um vestido vermelho que lhe conferia uma aura de confiança, estava prestes a viver o reencontro que esperou por tanto tempo. A sala estava cheia de pessoas glamourosas, mas seu olhar estava fixo em um único rosto, Rafael. Ele havia sido seu salvador, seu ídolo em uma época onde as dificuldades dominaram sua vida e a de sua família. Em uma pacata cidade do interior, Rafael era o milionário que há 10 anos fizera uma promessa que mudara completamente seu destino, mas quando finalmente avistou seus olhos, um turbilhão de emoções a tomou. Aqueles olhos, que antes brilhavam com esperança e excitação, agora carregavam uma sombra de possessão que a assustava. Quando se aproximaram, o silêncio se instaurou por um momento. Ambos tinham muitos anos e muitas feridas para compartilhar. Clara sentiu um nó na garganta e a pergunta que fervilhava em sua mente era: onde o tempo os levara? A conexão que haviam compartilhado um dia parecia mais espessa e pesada agora. Claro, ele não era o mesmo. A vida de riqueza e glamour o havia mudado, mas não da maneira que ela esperava. Estranhas ocorrências começaram a se desenrolar ao fundo da festa. Um copo quebrado, risadinhas ensaiadas que mordiam o ar, a sensação de que alguém estava observando. Clara não pôde evitar se perguntar se o passado de Rafael havia voltado para assombrá-lo. E em um canto esquecido da sala, um velho diário, empoeirado e desgastado, chamou sua atenção. As palavras nas páginas pareciam pulsar, envoltas em segredos que desafiavam o tempo. Ao lê-las, descobriu traições que se entrelaçavam com sua própria história, uma rede de mentiras e promessas quebradas. Enquanto Rafael tentava recobrar as peças de sua vida, ela viu que o peso que carregava não era só sobre o sucesso, mas sobre uma maldição que parecia seguir seu nome. Cada risada ecoava como um eco distante em seu coração, e Clara percebeu que suas vidas estavam conectadas de uma forma que não podia ignorar. Um olhar penetrante de um antagonista se fixou nela de longe. Uma presença obscura com uma intenção que Clara não conseguia decifrar, mas que a fazia sentir um frio na espinha. Ela estava lutando não apenas pelo amor que ainda sentia por Rafael, mas também por sua própria vida. O que ela faria se descobrisse que a verdade não libertaria Rafael, mas o consumiria? E se essa verdade significasse perder tudo o que tinha? O clima na festa esquentava, mas o verdadeiro fogo estava prestes a começar. Clara se perguntava se conseguiria desvendar os mistérios do passado e salvar Rafael, ou se perderia sua própria alma nesse labirinto de traições e intrigas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa. Incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A festa alcançava seu clímax e Clara sentia o coração disparar. Rafael estava ao seu lado, mas a tensão no ar era palpável. Ele olhava para ela com um misto de desejo e dor, enquanto o ambiente ao redor parecia distorcido, quase surreal. A música alta ecoava,
mas tudo que Clara conseguia ouvir eram os batimentos de seu próprio coração. E então, no meio da multidão, um grito repentino cortou o ar gelado da noite. Fora, fora com ele! A frase reverberou pela sala, e todos voltaram seus olhares para o canto. Clara seguiu o olhar da multidão e viu uma mulher que nunca tivera visto antes, com os cabelos desgrenhados e uma expressão indignada. Ela apontava para Rafael. Você não merece estar aqui. Você matou meu irmão. A mulher estava fora de si. Clara sentiu o gelo percorrer sua espinha. Rafael palideceu, enquanto sussurros começavam a se espalhar como fogo em palha seca. O que estava acontecendo? Que história era aquela? Ele tentou acalmar a mulher, mas a agitação aumentava. Você pensa que pode voltar aqui e se fazer de santo? Eu não vou deixar. Ele se foi por causa de você. O pânico tomou conta da sala. Algumas pessoas começaram a dar passos para trás. Outras apenas assistiam, horrorizadas. Clara olhou para Rafael, e ele parecia se transformar diante de seus olhos. O homem confiante que ela conhecera estava se despedaçando. Clara, deixe-me explicar. Ele parecia desesperado, mas a mulher não deu espaço para isso. Com um movimento rápido, ela atirou algo contra Rafael. O objeto acertou em cheio seu peito, e Clara reconheceu a forma. Era uma foto enrolada, amassada, mas familiar. A imagem caiu aos pés de Rafael, e a sala ficou em silêncio. Ele se agachou para pegar a fotografia, e quando a abriu, sua expressão virou um misto de horror e incredulidade. A foto era de um homem, o rosto metade coberto por sombras, mas Clara percebeu. Era alguém que ela conhecia. O irmão da mulher. A conexão parecia inegável. Ele era inocente. A mulher berrou, as lágrimas agora escorrendo pelo rosto sujo. Você se esqueceu de tudo, não é? O que você fez? O clima pesado da festa ficou insuportável. Os murmúrios se transformaram em uma cacofonia de vozes, e Clara não conseguia processar a realidade que se desnudava perante ela. Rafael, agora em pé, estava em estado de choque. Não, não pode ser. Eu não fiz nada. As palavras saíam como um sussurro, mas não havia mais como ignorar o peso daquela acusação. Clara olhou nos olhos de Rafael e viu o medo. A mulher se aproximou, seu olhar furioso buscando uma fraqueza. Você vai pagar por isso, Rafael. E eu vou fazer de tudo para que você nunca mais tenha paz. E naquela atmosfera carregada de tensão, Clara sentiu um nó se formando em seu peito. Como era possível que a história que conhecera fosse tão diferente da realidade? Rafael olhava para ela, os olhos perdidos e desesperados, como se tudo que construíram estivesse ruindo. Clara, eu juro que não sei do que ela está falando, mas a dúvida começava a germinar. Clara não sabia mais em quem acreditar. Como ela poderia salvar Rafael se ele estava tão interligado a um passado obscuro? E se essa verdade ocultasse algo ainda mais devastador, algo que a consumiria junto com ele? O espelho da vida dela refletia um horror que ela nunca imaginou. Ela sentiu a sala se fechar ao seu redor. O sentimento de constrangimento e raiva disfarçados agora dominaram. Clara precisava decidir rapidamente. Ela ficaria ao lado dele, esperando que a verdade se desenrolasse, ou se afastaria antes que se tornasse a próxima vítima daquela tempestade. O futuro estava em suas mãos, mas a escolha poderia deixá-la irremediavelmente marcada. Clara estava imersa em um turbilhão de emoções, seu coração acelerado e as mãos trêmulas. A acusação da mulher ecoava em sua mente, esmagando qualquer vestígio de segurança que ela tinha. Estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudá-la para sempre, mas a atmosfera estava muito carregada para pensar com clareza. Os olhos de Rafael eram um mar revolto de confusão e medo. Ele a chamava, implorando. Clara, por favor, não acredite nela.
A voz dele partia seu coração, mas a dúvida agora era um peso insuportável. Antes que pudesse responder, algo cortou o ar, um estrondo. Todos na festa se viraram para a entrada. A porta se abriu com força e um homem alto, de olhar intenso e reservado, atravessou a sala como se fosse uma tempestade. Chega! Ele gritou. A mulher se virou, sua indignação transformando-se em choque. Eu sou o que você realmente procura. A multidão estava em um estado de frenesi. Uma tensão palpável pairava no ar, como se aquele homem trouxesse uma verdade oculta que poderia destruir tudo. Quem é você? Clara sussurrou, ainda sem conseguir desviar o olhar de Rafael. Ele também estava perplexo, a expressão de seu rosto mudando a cada segundo, entre alívio e desespero. O homem encarou a sala e finalmente fixou seus olhos em Rafael. Vocês acham que conhecem a história? A voz dele era firme, mas havia um eco de dor escondido. Rafael, você sobreviveu, mas o preço que pagou foi maior do que imagina. Rafael balançou a cabeça em negação. Do que você está falando? O pânico subia, e Clara sentia que a realidade estava prestes a se desmoronar. O homem avançou um passo, e todos contiveram a respiração. Sou irmão de Lucas, ele revelou. O homem que você matou. O ar ficou ainda mais pesado. As palavras pareciam como facadas, e Clara quase não conseguiu manter-se em pé. O mundo ao seu redor se encolheu. Uma verdade que nunca havia imaginado, uma ligação que mudaria tudo. Rafael se manteve em silêncio, a palidez finalmente tomando conta de seu rosto. O homem, que agora se apresentava como Caio, continuou. Você acha que a vida de luxo que você levou veio sem consequências? Eu estou aqui para expor tudo, para que pague pelo que fez. Clara caminhou em direção a Rafael, os olhos fixos nele, buscando o homem que conhecia. Rafael, você não pode deixar isso. Não pode nos deixar. Mas uma sombra cruzava o rosto dele. Ele parecia cada vez mais distante, como se estivesse lutando contra um monstro invisível, algo que não conseguia controlar. Você não sabia, não é? Caio disse, com um tom de voz quase triste. A verdade que ocultam de você. Lucas não era apenas uma triste vítima. Ele sabia demais sobre o que acontecia. Você não é o único que tem um passado. Chega! Rafael gritou. O desespero e a indignação tomaram conta dele. Você não pode me acusar dessa forma. Eu não sou o vilão da sua história. Mas a sala agora estava dividida. Alguns olhares se voltaram a Rafael com desconfiança, outros com pena. Clara podia ver os julgamentos nos rostos das pessoas. O clima estava tenso como uma corda prestes a se romper. E então, no meio da confusão, um grito ecoou. Seu traidor! Alguém na multidão começou a gritar, e logo outros se juntaram, a agitação crescendo. Clara viu o jeito que Rafael tremeu, a fragilidade dele exposta. Mas Caio não recuava. Ele avançava, determinado a trazer à luz segredos que poderiam mudar tudo. Rafael, o que mais você não me contou? Clara perguntou, sua voz quase um sussurro, enquanto a dúvida crescia entre eles. A festa já não era mais uma celebração. Todos estavam prestes a descobrir que as verdades que guardavam poderiam devastar suas vidas. E naquele momento, Clara percebeu que a verdadeira batalha não era apenas pelo amor, mas pela verdade, que poderia ser mais destrutiva do que qualquer mentira. O que estavam prestes a revelar colocaria cada um de pé no fio da navalha, e Clara sentiu o nó em seu peito apertar ainda mais. As vidas de todos ali estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que ninguém poderia prever. E com uma nova realidade se desenhando, apenas uma pergunta ecoava. Seriam capazes de suportar as consequências disso? Clara estava ainda tentando processar as palavras de Caio quando um novo grito cortou o ar, desta vez mais estridente e cheio de dor. Rafael, você não pode fugir da verdade para sempre. A mulher encarando Rafael
parecia disposta a todos os extremos, e a sala estava empolvorosa. Clara sentiu o estômago embrulhado, uma tempestade se formando dentro dela. Rafael estava imóvel, a expressão de desespero misturando-se com raiva. Cada palavra de Caio parecia um soco em seu estômago. A multidão, que antes estava apenas assistindo, agora estava dividida. Algumas pessoas sussurravam entre si, outras já olhavam para Rafael com um misto de horror e compaixão. Clara queria gritar, queria dizer que tudo aquilo era uma loucura, mas a verdade estava ali, pesando sobre todos como uma nuvem negra. Ela olhou para Caio, que estava agora avançando. Você realmente acha que tudo isso vai acabar aqui? Seu passado não te deixa em paz, Rafael. Cada passo que você dá é um novo erro. A voz dele era um veneno que fazia todos estremecerem. Caio, você não pode vir aqui e armar esse show. Clara finalmente gritou, tentando recuperar o controle. Mas ele não se moveu, apenas intensificou o olhar para Rafael. Era como se o mundo tivesse parado em torno deles. E ela sentiu que, naquele instante, os olhos de todos estavam devidamente focados apenas na verdade que estava prestes a ser desnudada. E quando Clara achou que as coisas não poderiam ficar piores, outro homem se aproximou. Era um oficial, com um distintivo brilhante cravado no peito. A multidão se separou, e o silêncio foi ensurdecedor. Rafael Pinto, você está preso por homicídio. As palavras do policial cortaram como uma faca afiada. O tempo pareceu parar. Clara ficou choca. Oh! Ela repetiu, mas ninguém parecia preparado para responder. Rafael tentou balbuciar uma defesa, mas as palavras falharam. O oficial continuou. Temos provas sobre o seu envolvimento na morte de Lucas. Não há mais para onde correr. O caos se instalou. Clara sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Não, Rafael, o gritou. Você não pode estar sendo preso por isso. Tudo isso é um erro. Mas ele parecia paralisado. A expressão de quem estava prestes a se afogar em um mar de mentiras. Rafael, me diga que isso não é verdade. Me diga que você não está envolvido nisso. Ela não conseguia acreditar que aquele homem que ela amava pudesse estar escondendo algo tão horrível. Mas o olhar dele foi um mar de confusão e dor. Clara, eu nunca quis. Mais murmúrios se espalharam pela sala, e as pessoas agora se afastavam um pouco mais, como se temessem ser sugadas para aquela espiral de tragédia. Clara queria saber a verdade, mas o olhar de Rafael mostrava apenas um desespero insuportável. E então, no meio daquela confusão, uma voz familiar e clara ressoou. Ele não é o único que tem segredos escondidos. Clara olhou em direção à voz e viu o seu pai atravessando a sala. O rosto dele estava pálido, mas havia uma chama por trás de seus olhos que falava de algo mais. Pai! Clara quase não conseguiu ouvir sua própria voz. O que você está fazendo aqui? É hora de a verdade ser conhecida, Clara. Eu não queria que você soubesse, mas Lucas era seu irmão. As palavras caíram como um raio, eletrizando o ambiente. Clara ficou paralisada, o olhar fixo em seu pai. O que ele estava dizendo? Era possível? O mundo indo para o fundo, um eco de confusão e dor. Sempre houvera algo em sua infância que não fazia sentido, mas isso era um abismo, um giro vertiginoso em sua vida. Uma traição implícita, uma identidade não revelada. Agora, tudo o que ela conhecia parecia desmoronar. Enquanto a multidão começava a murmurar ainda mais alto, Clara sentiu um nó se formando novamente em sua garganta. As relações estavam se desmoronando ao seu redor, o escopo da verdade distorcido e corrompido. O que mais ela não sabia, e mais importante, o que isso significava para Rafael e para ela. Um turbilhão de emoções a invadiu, e enquanto seu pai avançava,
ela percebeu que a batalha apenas começara. Qualquer caminho que seguisse agora estava imerso em incertezas e segredos pesados. Ela olhou para Rafael e o olhar dele era apenas um reflexo de sua própria confusão. O que viria a seguir? O que mais a verdade carregava? Clara estava paralisada, absorvendo as palavras de seu pai e o impacto da revelação. Lucas era seu irmão, ecoava em sua mente, mas sua percepção da realidade estava prestes a ser despedaçada novamente. Num estalo, o cidadão na sala que parecia ter sempre o controle, Rafael, desabou ao chão, usando a mão à cabeça, como se uma bomba tivesse explodido em sua frente. Rafael! Clara gritou, correndo até ele. O ambiente continuava tremendo, e a tensão parecia um cordão afrouxado, prestes a romper. Os olhares de todos se voltaram para Rafael, mas o choque de Clara foi substituído por algo mais profundo. A culpa estava estampada em seu rosto pálido e ela percebeu que havia algo em seu olhar que não se alinhava com o desespero. Era um misto de alívio e medo. Ele levantou o olhar perdido, como se buscasse uma âncora em meio ao caos. Clara, eu não sabia que ele era seu irmão. A voz dele tremia, mas havia uma estranha determinação que Clara não conseguia entender. Eu pensei que tinha deixado aquilo para trás, que meus segredos tinham morrido com Lucas. O oficial continuava em pé, olhando para Rafael com um ar implacável, mas com um toque de curiosidade. Você sabe mais do que está dizendo. O que mais você esconde? A sala, antes cheia de música e risadas, agora estava imersa em uma escuridão que só a verdade poderia iluminar. Mas antes que alguém pudesse processar a nova dinâmica, um barulho estrondoso cortou o silêncio. A porta da festa foi arremessada para trás com força. Uma figura alta, envolta em um manto escuro, irrompeu na sala. Chega! Ninguém tem o direito de falar de ausência de paz. A presença era magnética e, de alguma forma, as pessoas se afastaram instintivamente. Quem é você? Clara perguntou, seu coração acelerado, mas uma parte dela já sabia que aquela não era uma visita qualquer. O homem se virou, seu rosto parcialmente escondido pela sombra do capuz. Já faz tempo que estou em busca da verdade, e você não pode fugir dela. Com um movimento brusco, ele puxou o capuz para trás, revelando um rosto familiar, e Clara quase perdeu o fôlego. Era Miguel, o antigo namorado de sua mãe, que havia desaparecido misteriosamente muitos anos atrás. Eu sou a chave que conecta tudo isso. Lucas não era apenas seu irmão, ele era filho de um segredo muito mais profundo. O murmúrio na sala se intensificou. O que você quer dizer? Clara pressionou, a confusão e o pânico entrelaçados em sua voz. A vida que você pensou conhecer não existe. Lucas não morreu por acaso. Ele estava perto demais da verdade. E alguém o calou para sempre. Rafael, ainda no chão, olhou de Clara para Miguel, seus olhos piscando, processando lentamente a revelação. Por que você está aqui? O que isso significa para mim, para nós? O desespero na voz de Rafael ressoava em Clara como uma campainha de alerta, um sinal de que o passado estava prestes a enganar a todos. Miguel deu um passo à frente, seu rosto agora iluminado pela luz suave que invadia a sala. Primeiro, você precisa entender que o que se esconde atrás de cada uma dessas fachadas é mais devastador do que qualquer um de vocês imagina. A verdade não é apenas dolorosa, é fatal. Cada palavra dele carregava um peso enorme, e a sala ficou em silêncio, esperando a próxima bomba. Rafael, não posso deixar que você se culpe. Ninguém saiu impune, disse Miguel, olhando fixamente para ele, e a expressão de Rafael se transformou em terror, enquanto ele tentava processar a informação. Clara percebeu que eles estavam conectados de uma maneira que ela não tinha visto antes. E então, na possibilidade de um novo horizonte, a atmosfera mudou novamente quando um celular, jogado ao chão em meio ao tumulto, começou a tocar.
Clara olhou para baixo e viu uma mensagem estourando na tela. A verdade está mais próxima do que você imagina. Mude de direção agora ou pague as consequências. Um arrepio percorreu sua espinha. Quem estava por trás da mensagem? E o que mais estava escondido naquele passado sombrio? O que era essa verdade que todos ocultavam? A sala explodiu em sussurros, olhares de condenação, desespero e compreensão. Clara sentiu que a tempestade havia apenas começado e a verdade que tanto buscavam era como um labirinto, com cada porta se fechando enquanto novas se abriam. As revelações estavam apenas começando. Quem realmente estava contando a história? De repente, tudo ficou em dúvida. O que mais poderiam descobrir? Clara estava paralisada, absorvendo as palavras de seu pai e o impacto da revelação. Lucas era seu irmão. Ecoava em sua mente, enquanto sua percepção da realidade se despedaçava. Em um estalo, Rafael desabou ao chão, levando a mão à cabeça, como se uma bomba tivesse explodido na sala. O barulho ensurdecedor dos murmúrios crescia, e a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Rafael! Clara gritou, correndo até ele. O ambiente ao redor parecia girar. A sala, tão cheia de vida momentos antes, agora estava repleta de rostos preocupados, e o cheiro de pânico estava no ar. Os olhares oscilavam entre a indignação e a compaixão. Rafael estava em choque, os olhos perdidos. Eu não sabia, sussurrou ele, sua voz fraca, quase quebrando. Miguel, com a certeza de quem carrega segredos, olhou para Rafael. Você ainda acha que a verdade te protege? Ou que era a única vítima nessa história? Clara sentiu um nó se formar mais uma vez em sua garganta. E antes que qualquer um pudesse processar a gravidade daquela situação, um barulho estrondoso cortou o silêncio. A porta da festa foi arremessada para trás, e uma figura esguia irrompeu na sala. Para tudo! Uma mulher gritou, seus olhos radiantes de raiva e dor. Era Beatriz, a mãe de Lucas. Mas algo estava diferente nela. Havia uma força feroz que Clara nunca havia visto antes. Eu não vim até aqui para que vocês escondessem a verdade. Rafael, você nunca amou Lucas. Você só se preocupou em salvar a própria pele. A sala estava empolvorosa. Clara ficou paralisada. Mãe, a voz dela tremia. O que você está fazendo aqui? Chega! É hora de expor o que realmente aconteceu. Beatriz virou-se para o grupo. Lucas era mais do que eles dizem. Ele tinha um plano e Rafael estava no caminho. Sua voz ecoava, criando uma aura quase intangível de terror ao redor deles. Clara sentiu uma onda de desespero tomar conta dela. O que mais ainda estavam escondendo? Rafael, ainda embrulhado em sua confusão, olhou para Beatriz com olhos arregalados. Você não pode me culpar desse jeito. Eu fiz tudo o que podia. Mas seu argumento estava perdendo força. Miguel se aproximou ainda mais, a tensão entre eles palpável. Calem-se. A verdade não é apenas sua, Rafael. Ela é minha também. Nesse instante, a tensão atingiu seu clímax. Um estalo, um clique surdo que reverberou na sala. Clara se virou rapidamente. Seu coração disparado, e viu um homem alto se destacando na entrada. Com uma arma em punho, ele anunciou: todos vocês estão presos. A história de Lucas não acabou. O grito de Clara ecoou pelo salão, paralisando a todos. Era um policial, mas algo em sua presença causava inquietação. Uma sensação de que a verdade não era apenas obscura, mas mortal. Eu não vim aqui para proteger nenhum de vocês. A verdade que você esconde, Rafael, vai custar caro, e o tempo está se esgotando. O ambiente estava transbordando de tensão e medo. Clara olhou para Rafael e a realidade foi como um soco em seu estômago. Aquela sala, uma simples festa,
virou um reduto de segredos e traições. Beatriz, sem hesitar, avançou. Você tem provas sobre o que aconteceu com o meu filho, não é? E tudo o que você precisa fazer é falar. A atmosfera ficou ainda mais opressiva. O homem com a arma olhou em volta. A verdade não fica escondida para sempre. Clara estava sem palavras. Como que tudo tinha chegado a esse ponto? O choque a dominava, e ela percebeu que a verdade não só ameaçava Rafael, mas todos eles, inclusive ela. Ela se sentiu cada vez mais presa em um ciclo de mentiras e traições que pareciam impossíveis de quebrar. O que mais estava escondido sob a superfície? E agora, com uma reviravolta tão chocante, Clara entendeu que a batalha estava apenas começando. Cada um ali tinha sua parte na história, e o que viria a seguir poderia ser devastador. Ela respirou fundo, sabendo que a próxima peça do quebra-cabeça estava prestes a ser revelada. Mas a pergunta mais pungente ainda existia: quem realmente estava jogando o jogo? E a que custo? Clara estava paralisada, absorvendo as palavras do oficial. Um frio percorria sua espinha, enquanto a confusão se transformava em desespero. O que você quer dizer com homicídio? Ela não conseguia entender. Suas mãos trêmulas buscavam a dele em busca de apoio. Rafael olhou para ela, seus olhos refletindo o mesmo pânico. Clara, eu nunca faria isso, você sabe. Ele tentava se levantar, mas parecia preso ao chão, ao peso da acusação. O homem com a arma continuava a observar, impassível e decidido. O murmúrio da multidão crescia. Pessoas trocando olhares de dúvida e medo. Rafael, Clara exclamou, sua voz quase um lamento. Você pode me explicar? Ela não sabia mais em quem acreditar. O peso da situação ficava mais insuportável a cada segundo. E quando pensou que as coisas não podiam piorar, um grito estridente cortou o ar. Cuidado! Todos se viraram para ver Beatriz, a mãe de Lucas, com um olhar feroz, enquanto ela avançava, a mão estendida, como se tentasse proteger Rafael. Vocês não entendem. Ele não é o que vocês pensam. A sala estava dividida entre a indignação sobre o que estava acontecendo e a compaixão pela situação que Rafael enfrentava. Cale a boca, o policial gritou. Ergueu a arma levemente, mas foi a visão de Miguel, que observava a cena com a expressão de alguém que conhecia mais do que falava, que provocou um arrepio em Clara. Ele se virou, piscando, e veio em direção a Beatriz. Você não pode proteger o homem que causou a morte do meu irmão. Mas antes que pudesse continuar sua sentença, um estrondo ensurdecedor ecoou pela sala. Uma janela se estilhaçou, e todos eram tomados por um choque coletivo. O brilho de fragmentos de vidro parecia dar vida ao pânico. Clara fez um movimento instintivo para proteger Rafael, mas o caos havia se instalado. A figura que havia quebrado a janela era uma mulher desconhecida, com cabelos desgrenhados e uma expressão insana, gritando. A verdade não pode ser silenciada. A multidão estava em polvorosa, sussurros ecoavam pela sala. Quem era ela? Que verdade eles escondiam? Rafael ficou paralisado, o olhar fixo na mulher. Clara sentiu um nó se formando em sua garganta de novo, enquanto a mulher se dirigia diretamente a Rafael. Você acha que pode escapar? Eu sei tudo sobre seu passado, Rafael. E a verdade vai te alcançar. A tensão estava tão alta que poderia ser cortada com uma faca. Quem é você? Clara perguntou, a voz trêmula, mas a resposta nunca veio. Em um movimento rápido, a mulher tirou uma foto do bolso e a lançou no ar. A imagem flutuou, dançando pela sala antes de cair aos pés de Rafael. Ele se abaixou automatizadamente para pegar a foto, e quando olhou para ela, seu rosto se transformou em um retrato de horror. Não, isso não pode ser. Clara se aproximou, tentando ver o que havia na imagem,
mas a cena na frente dela era confusa e a tensão era sufocante. E, inesperadamente, Rafael se virou com uma revelação distinta. Você é... Não pode ser. Ele ficou pálido, a expressão em seu rosto rapidamente se transformando em desespero. Eu pensei que tinha perdido você para sempre. A mulher respondeu, sua voz cortante. Você me deixou. Mas eu estou aqui para acabar com isso. Clara não entendia. O que estava acontecendo? E então, como um golpe na cara, a mulher revelou. Eu sou a irmã de Lucas, e ninguém vai me impedir de expor a verdade. O choque tomou conta da sala, e Clara quase desmaiou. Rafael era parte de algo maior, algo que abarcava mais do que apenas seu próprio passado. Ela se virou para Miguel, buscando explicações, mas ele a olhou com uma expressão que falava de dor e compreensão. Ali, em meio ao caos e desespero, a verdade estava se desnudando, revelando laços e mentiras que pareciam inquebráveis. Clara havia se perdido em um emaranhado de sentimentos, e com o peso daquela revelação, percebeu que o que mais importava ainda estava escondido nas sombras. E ofegante, com uma mistura de medo e curiosidade, ela sabia que eram apenas as primeiras fagulhas de uma chama que poderia consumi-los a todos. O que mais poderia vir à tona? Clara estava paralisada, absorvendo as palavras da mulher que afirmava ser a irmã de Lucas. O impacto da revelação era tão profundo que o ar parecia faltar. Rafael, claramente atordoado, olhou entre a mulher e Clara, como se a sala estivesse girando ao seu redor. Não, como você pode ser a irmã dele? Sua voz era uma mistura de incredulidade e desespero. A multidão ao redor começou a sussurrar, uma onda de murmúrios se espalhando como fogo. A mulher não se deixou abalar. Porque eu sou a única que sabe a verdade, e essa festa terminou. Não há mais como esconder. Lucas não estava apenas perto da verdade, ele a conhecia. O choque ressoou em cada canto da sala. Clara sentiu seu coração acelerar, um tumulto de emoções acabando com o espaço que lhe restava para raciocinar. Rafael parecia prestes a entrar em pânico. Ele se levantou, apoiando as mãos na mesa para se firmar. Se você tem provas, então me mostre. Havia mais naquela noite do que eu sei. Mas a mulher apenas cruzou os braços, seus olhos faiscando com determinação. Enquanto o caos aumentava, Miguel colocou a mão no peito de Rafael, tentando acalmá-lo. Rafael, precisamos ouvir o que ela tem a dizer. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um estrondo ecoou do lado de fora. A porta da festa se abriu de repente, e um homem robusto, com cara de muitos problemas, entrou. Ele estava ofegante e ansioso. Eu procurei você, Clara, o homem gritou, ignorando o ar tenso da sala. Precisamos ir agora. O que por quê? Clara não tinha ideia do que estava acontecendo. O homem foi até ela, segurou seu braço, puxando-a para fora. Não é seguro aqui. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Naquele momento, Rafael se virou, a fúria tomando conta dele. Quem é você? O que quer fazer com ela? O homem engoliu em seco, tentando manter a calma diante da ira de Rafael, mas não havia como ignorar o medo em seus olhos. Meu nome é Fernando. Eu sou amigo. Se não sairmos agora, tudo isso vai explodir e não vai haver como consertar. Antes de que Clara pudesse responder, ouviram um barulho estrondoso, como uma explosão, vindo do lugar em que a festa estava. Cristais de vidro estouraram e a sala foi invadida por fumaça. O pânico tomou conta. Clara olhou horrorizada. O olhar de Rafael se voltou para ela, uma mistura de preocupação e medo. Vá, agora, ele gritou, mas Clara hesitou. Fernando puxou-a com força. Enquanto os gritos e a confusão aumentavam, Miguel estava igualmente surpreso, tentando entender o que estava acontecendo. Clara, se alguma coisa acontecer, eu não perdoarei. Ele estava prestes a seguir, mas a fumaça se intensificou, tornando difícil enxergar. A mulher que se dizia irmã de Lucas começou a gritar.
sua voz se perdendo no meio do caos. Ele é culpado. Não deixem ele escapar. Clara teve certeza de que as coisas estavam se desenrolando rapidamente, muito mais do que ela poderia entender. Fernando puxou-a para o lado de fora. A festa agora um campo de batalha. O desespero e a adrenalina batiam como um tambor em seu peito. Mas mesmo enquanto fugia, um pensamento a consumia. Essa explosão poderia mudar tudo para todos. Uma verdade que ela ainda não entendia cobria seus sentimentos de maneira insuportável. Enquanto se afastavam, Clara olhou para trás, seus olhos se encontrando com os de Rafael. Ele estava cercado, confuso, uma expressão de impotência clara. Ela queria correr de volta, mas Fernando a levou para longe. As sirenes começando a tocar ao fundo. Clara, escute, agora não é o momento de pensar. A vida de todos está em jogo. As palavras de Fernando penetraram em sua mente, mas à medida que se afastavam, um peso enorme se instalou em seu coração. Que segredos estavam sendo revelados? E quem mais estava envolvido nessa confusão explosiva? A única certeza era que eles mal estavam começando a entender a verdadeira extensão do que estava acontecendo. E enquanto se distanciavam, mais uma vez, a sala da festa era preenchida por gritos de horror e tumulto. E Clara sabia que o que quer que acontecesse a seguir mudaria. Tudo para sempre. Clara estava paralisada, absorvendo as palavras do oficial. O frio percorreu sua espinha, enquanto a confusão se transformava em desespero. O que é que você quer dizer com homicídio? Ela não conseguia entender. Suas mãos trêmulas buscavam a proteção de Rafael. O olhar dele refletia o mesmo pânico, como se o chão estivesse se esfarelando sob eles. Clara, eu nunca faria isso. Você sabe. Rafael tentava se levantar, mas a gravidade da acusação o mantinha colado ao chão, como se cada palavra fosse uma âncora. O homem, armado com a arma, permanecia impassível, a tensão crescendo ao redor deles. O murmúrio da multidão aumentava. Algumas pessoas já se afastavam, com olhares de dúvida e medo. Rafael! Clara gritou, a dor em sua voz cortante como vidro. Você pode me explicar? Cada palavra saía arrastada, e a crença que tinha nele estava sendo desfeita a cada segundo. Antes que pudesse processar tudo, um estrondo cortou o ar, e a festa, antes vibrante, se transformou em um caos fumegante. Vamos! Fernando, o estranho, puxou-a para fora, e aquele grito incessante de pânico se misturou com os ecos de sirenes. Não é seguro aqui. Clara queria protestar, mas as lembranças de Rafael, caindo para o chão, a impediram de pensar. Ela hesitou mais uma vez, sentindo a pressão do momento se intensificando. Neste instante, a mulher que se dizia irmã de Lucas surgiu. Seu rosto uma máscara de determinação e dor. Ele é culpado. Não deixem ele escapar. Desespero se espalhou como pólvora. Rafael a encarou, sua expressão escurecendo. Quem é você para dizer isso? O olhar dele estava fixo, quase desafiante. Mas a mulher não recuou, seu olhar explodindo em raiva. Eu sou a única que sabe a verdade. E vocês todos estão prestes a saber também. Seus olhos faiscavam enquanto ela avançava. E Clara ficou tensa, um nó se formando em seu estômago. O que ela sabia? O passado de Rafael estava se transformando em algo mais sombrio a cada segundo. O caos aumentava, as pessoas gritando e correndo. E quando Clara pensou que não poderia piorar, a janela do salão se estilhaçou com um ruído ensurdecedor. O ar estava denso com o cheiro de fumaça e desespero. Algo se quebrou dentro de Clara. Aquela noite fugia do controle. Vamos! Fernando gritou, puxando-a com força. E enquanto se afastavam do tumulto, Clara olhou para trás, seu coração apertado. Ela queria correr de volta, mas Fernando a segurou firmemente, a voz dele entrelaçada com urgência. Estamos em perigo, Clara. Você não sabe o que está prestes a acontecer.
Clara se virou para enfrentar Rafael, que estava cercado. Num momento de desespero, ela gritou: Rafael, venha! Mas ele estava preso. A expressão de impotência no rosto dele a deixou ainda mais angustiada. E enquanto eles se afastavam, um grito fez sua espinha. Você não pode esconder o que fez para sempre. A sala havia virado uma arena, e a tensão era palpável. Clara sentia seu coração disparar. Rafael hesitou, os olhos se arregalando. Quem é você? O que você quer? A voz dele tremia, e o encapuzado deu um passo à frente, sua presença imponente. Todo mundo estava em choque. E então, em um movimento súbito, o encapuzado puxou o capuz para trás, revelando uma face que arrebatou Clara. Era a imagem de alguém que ela nunca esperaria ver. Oi, Clara. O sorriso familiar, mas sombrio, lhe deu frio na barriga. Era sua mãe. Chegou a hora de contar a verdade para todos. As palavras cortaram em um silêncio ensurdecedor. O mundo girou ao redor dela. Uma sim. A figura que ela procurou por tanto tempo, que acreditou estar há anos perdida, estava ali, em pé diante dela, no meio daquela confusão. O que estava acontecendo? Segredos ocultos, vidas destinadas a se entrelaçar. E uma só revelação poderia mudar tudo. E enquanto Clara tentava processar o choque, ela sentiu que a verdade estava prestes a se desdobrar de um jeito que nunca poderia imaginar. Você não pode fazer isso. Rafael tentou protestar, mas a determinação de Clara já havia sido quebrada. Não, não pode ser verdade. E naquele instante, a história que eles conheciam estava prestes a se transformar em uma narrativa completamente nova. O que mais estava escondido debaixo dessa história? Clara mal conseguia processar a presença inesperada de sua mãe ali, em meio ao caos. Mãe, o que você está fazendo aqui? Suas palavras tremiam, o aperto no peito crescente. As revelações anteriores estavam fazendo sua cabeça girar. Estava na hora de você saber a verdade, Clara. A mãe dela respondeu, segurando firme seu olhar, como se estivesse tentando passar força a ela. Lucas não era só seu irmão. Ele era parte de uma teia de segredos que ninguém, além de mim, conhece. O olhar dela era intenso, um desejo de proteger, mas também de desmascarar. Rafael estava agora em pé, seu rosto pálido e os olhos aterrorizados. Você não pode fazer isso, gritou, a voz embargada e cheia de angústia. Eu não sou o vilão. A multidão estava dividida, alguns sussurrando em desespero, outros indignados. O clima na sala mudava como um jogo de luz e sombra. É hora de enfrentar as consequências das suas escolhas, Rafael. A mãe de Clara exclamou, com firmeza. Os mortos não podem se defender, mas eu posso lutar por Lucas. E naquele momento, a sala parecia um campo de batalha. Clara sentia os olhares pesando sobre ela. Estava no centro de uma tempestade. Fernando estava ao seu lado, a expressão de preocupação estampada no rosto. Mas ela não conseguia desviar os olhos de Rafael. O que você está escondendo de mim? Clara perguntou, sua voz uma mistura de clamor e desespero. O espaço entre eles pulsava como uma ferida aberta. Todos estavam esperando pela resposta. Rafael hesitou, os lábios tremendo. Não sei de onde você tirou isso, mas não tem certeza. O que você acredita é só parte da verdade. Ele olhava para a mulher que afirmava ser irmã de Lucas. Então voltou seus olhos para ela, parando no rosto da mãe. Eu amava Lucas. Ele estava me manipulando. Os murmúrios se intensificaram, e a atmosfera palpitava com confusão e raiva. A mulher de cabelos desgrenhados não hesitou. Manipulando? Você tira a vida de uma pessoa e ainda quer se fazer de inocente. Vamos parar com isso. O policial brandiu sua arma. Um grito agudo na sala. Chega de acusações. Precisamos da verdade, não de mais mentiras. Clara olhou ao redor, sentindo a pressão aumentando. O ambiente estava insuportável, mas dentro dela, uma fagulha de determinação começou a
acender. Chega, chega de segredos. Vamos desmascarar a verdade de uma vez por todas. Rafael sorriu, mas nem um sorriso aliviado. Era um sorriso triste. Não há como voltar atrás, Clara. Você bateu no fundo. E com isso a sala caiu em um silêncio opressivo. As palavras dele ecoaram como um trovão em sua mente. Clara respirou fundo, pondo-se de pé, o coração batendo forte. Não, eu ainda não desisti. Você pode me contar a verdade ou eu mesma posso encontrar respostas. O olhar de Rafael parecia desmoronar. Eu não sei se sou forte o suficiente para suportar tudo o que vai vir à tona. Ela poderia fazer isso. Eles poderiam fazer isso juntos. E antes que qualquer um pudesse se mover, Clara tomou as rédeas da situação. Ela enfrentou todos. Se existe algo que precisamos descobrir, que seja agora. Eu quero respostas, e estamos todos juntos nessa. Com isso, um murmúrio de concordância percorreu a multidão. As vozes de apoio começaram a ecoar, avançando como um só espírito. E naquele momento, Clara soube que a tempestade dentro deles estava prestes a passar, dando espaço para a verdade respirando. A tensão se dissipou um pouco. É claro que isso não significava que as respostas eram fáceis, mas eram necessárias. À medida que a sala se acalmava, um novo entendimento se formava. Clara olhou nos olhos de Rafael mais uma vez, e lá, em meio ao caos e desespero, encontrou uma centelha de esperança. O que o futuro reservava, porém, era incerto. Com essa sensação à flor da pele, Clara percebeu que a verdade poderia libertá-los ou enterrá-los para sempre, e ela estava pronta. Essa luta apenas começou. Se você chegou até aqui e ficou impactado por essa história, lembre-se, você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo para apoiar. Esmaque o botão de like agora. Deixe sua reação nos comentários e me conte o que você achou dessa reviravolta e suas teorias. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento. Não perca o que vem a seguir.